saber quem eu sou. Mais que seguir é saber pra onde vou. Mais que ser forte é saber se humilhar. Só sentimentos não bastam pra amar. O tempo passa mais, eu vou crescendo mais. Quero aprender dando um passo por vez. Sei que o Senhor irá me ajudar. Vou ser melhor, cada dia melhor. Deus é amor e professor também. Mais que viver é saber quem eu sou. Só sentimentos não bastam pra amar. O tempo passa mais, eu vou crescendo mais. O tempo passa mais, eu vou crescendo mais. Quero aprender dando um passo por vez. Sei que o Senhor irá me ajudar. Vou ser melhor, cada dia melhor. Deus é amor e professor também. Eu quero aprender dando um passo por vez. E sei que o Senhor irá me ajudar. Vou ser melhor, cada dia melhor. Deus é amor e professor também. Você tá pensando que parou por aqui? Não parou, não. Ó, PHN, show, sala de estar. A gente começou falando sobre desenho animado, Fred. Fiquei pensando qual desenho animado que o Fred curtia, né? Pode falar do desenho, não tem problema. Por incrível que pareça, era maldoso meu desenho que eu gostava. Era do Pica-Pau, cara. Depois que você cresce, você vê o tanto que ele é maldoso, né? Mas eu gostava do Pica-Pau, cara, quando era molequinho. Beleza, Fred. O Fred... Achei que ele ia falar o gordo e o magro. É o gordão. Maldoso também. O Fred, o Fred tá aqui, Tiba tá lá. Tiba. Opa! O Fred, ele é muito bacana a história do pai dele, que é um cara comprometido totalmente, é um pró-vida. Um missionário, né? Um missionário. O nome do seu pai, o Fred, como é que é? É, Luiz Carlos. Ele trabalha há quanto tempo nisso? Há muitos anos. Há muitos anos. Eu nem tenho assim, há quantos anos exatamente, mas há mais ou menos uns quase 20 anos já. Beleza. Ó, o Fred tem uma história muito bacana. Ô, diretor, esse cara aqui, ó, tem uma história da hora. Um dia nós vamos trazer o Fredão, nós vamos conversar com ele, muito fera. Ô, Toco. Qual que é o desenho, parceiro? O Toco, ele vivia mais de futebol em futebol do que de desenho em desenho, né? Mas eu vi assim, os desenhos, He-Man, aquela paradinha ali, por aí. Legal. O Felipe também tem uma história de desenhos, né? Eu vejo muito agora, né? Com a molecada. Conheço todos os novos. Molecada curte Tio Avô, é meio estranho, mas é legal. Mas na minha época é Caverna do Dragão, né? Acho que é o clássico. A galera tá querendo saber o último capítulo. O que aconteceu, se os caras estão no purgatório, qual que é, mas é legal. Acho que é saudável, cara. O desenho, na medida certa, é claro, faz parte, né? Isso aí. O
Felipe, um grande compositor. Esse cara aqui também, ó, tem uma história muito massa. Um abraço para a família inteira do Felipe. Qual que você é o quê? Você era Pokémon, né? O meu é um pouco mais novinho, Tom e Jerry. Você é o do parceiro de todas as horas. Esse aqui é o que é? Vamos tentar ver o que é. Deixa eu te falar. Qual que é o desenho, parceiro? Eu adoro aventureiro. Eu ainda assisto desenho, né? Com 2 crianças em casa, eu assisto Peppa Pig. Mas eu gostava muito de Thundercat, cara. Eu pirava no Lion. Da hora, né? Ué, você que está chegando agora, por que esses caras estão falando sobre isso? Aqui teve Dia das Mães recentemente. Deixa eu passar por aqui. Tá difícil, é ao vivo aqui. Vou passando. Eu derrubei tudo, com certeza. Mas a galera tava falando de infância, né? Dia das Mães, a gente foi lembrando, criançada e tal, e a gente lembrou agora os desenhos animados que fizeram parte da nossa vida. Então, um grande abraço aí. Cara de nerd, ele tem cara de quem gostava de Mr. Magoo, Pantera Cor-de-Rosa, né? Não, É mais não ou menos. Os nerds gostavam era desse aí. É, né? Era. Galera, é o seguinte, em junho eu estarei indo para o México, numa peregrinação com a obra de Maria. Você que ainda não foi numa peregrinação, 12-3186-2055. Tem pacotes de peregrinação e você pode viajar conosco, tá bom? Se informa, tá bom? Para você ir com a gente. Essa galera dessa banda que você acabou de ouvir, nós também estamos saindo em missão, fazendo shows e tal, para você levar essa banda, aí a galera toda aí, ó, fazer um som pra gurizada aí na sua cidade. Muito fácil. contatoshow@cançãonova.com. contatoshow@cançãonova.com, beleza? E só para terminar, para a gente voltar aqui pro testemunho, tem também a promoção dos sócios aí, né, Tiba? A galera participando aí, tem uma ação para dar uma alavancada aí na campanha da Canção Nova. Como é que tá a promoção aí? Como é que tá muito legal, o andamento aí? Isso que é o seguinte, você que é sócio, você faz um depósito ou entra no nosso site e faz o depósito de R$25, você tem acesso a 10 produtos digitais da Canção Nova. É isso mesmo, gente. Ó, que legal, hein? De verdade. Então, 10 produtos digitais, um CD, um livro digital e 8 pregações. Além de receber na sua casa esta aqui é esse íconezinho da Mãe Rainha. Não sei como é que chama esse né? ícone. A miniatura como é que chama isso aqui? Totem. Não sei como é que chama. Mas essa aqui é a Mãe Rainha, com a medalhinha de verdade, a medalhinha de ferro. Coração da Mãe Rainha aqui. Tá aqui, Tiagão. Pegou? Na verdade, é um agradecimento da Canção Nova para você que entrar aí nessa empreitada aí, né? Exatamente. Deixa aí no altarzinho de casa. E com R$25 você recebe esse totemzinho e também 10 produtos digitais. Como você pode fazer? Você que é sócio, você pode fazer pelo boleto extra, que vai chegar na sua casa. Ou, se você não é sócio, pode entrar no site amorsemigual.cançãonova.com. Amorsemigual, tá passando na tela. .cançãonova.com. Tá bom. É esse aqui, ó. Mais fácil. Isso aí, gente. Ó, obrigado você que é sócio. Obrigado para você que ajuda a Canção Nova. Claro, a gente pede bastante porque a gente vive disso. A gente vive desse pedir, né? Mas, claro, além do pedir, existe um grande esforço da Canção Nova de fazer coisas de qualidade para você, produtos de qualidade. São as nossas lutas aqui como missionário para fazer algo bom. E além de fazer essas coisas, dando sangue, a gente agradece tudo aquilo que você faz, tá certo? Mas vamos voltar aqui. Valéria, primeiro bloco. Uma infância conturbada, né? O relacionamento dos seus pais meio desencontrado, você não conseguia se achar ali naquele meio. Começou a ficar vagando nesse mundo, perdida, né? Experimentou tantas coisas aí, teve altos e baixos. E aí eu encerrei o primeiro bloco perguntando para você o seguinte: qual foi o momento, se você se recorda o momento, que você olhou para a sua vida e você olhou para a situação e pensou assim, não estou feliz? O momento que eu tive certeza, foi nem que eu pensei, Peter, eu tive a certeza absoluta que eu não estava feliz, foi quando, nesse momento, eu estava noiva, e nesse noivado, durante todo o período que eu me entreguei a várias pessoas, na vida promíscua, eu sempre traí os relacionamentos que eu tive, por força da traição mesmo que eu via dentro do meu lar. Então,
durante todos os relacionamentos, não teve um relacionamento que eu tive que eu não traí a pessoa que estava comigo. Mas nesse noivado foi o contrário. Essa pessoa, ela me traiu. E quando essa pessoa me traiu, eu me recordo que eu estava dentro de casa e a minha mãe olhou para mim e disse assim: bem feito. Eu falei para você que você nunca seria feliz se você buscasse um matrimônio. Nesse momento que a minha mãe disse isso, eu tive a certeza que eu não estava feliz diante de tudo que estava acontecendo. E eu me recordo que, nesse momento que ela me lançou essa palavra, foi o momento que, no dia seguinte, eu fui trabalhar, eu trabalhava no escritório de contabilidade, e nesse dia que eu tinha ido trabalhar, após a saída, eu saí às 17h30, eu fui impulsionada e jogada para dentro de uma igreja. Onde eu saí do escritório e eu nem sabia o que estava acontecendo nessa igreja. Não era o meu caminho habitual de fazer para ir embora. Eu não tinha nenhum veículo, não tinha nada, ia embora a pé do escritório. E algo dizia para mim assim: vá naquela igreja. E eu comecei a seguir, eu fui assim, impulsionada mesmo, como se tivesse alguém me empurrando, era a sensação que eu tinha. E eu me lembro que nesse momento que eu saí do escritório, com aquelas palavras de minha mãe: você não vai ser feliz, eu te disse que você não ia ser feliz, eu fui jogada para dentro dessa igreja. E no momento que eu entrei nessa igreja, era um momento que estava tendo uma oração de cura e libertação. E todas as pessoas naquele grupo de oração estavam de mãos dadas, e Jesus Eucarístico, ele entrou, e quando Jesus Eucarístico entrou no grupo de oração, que foi no exato momento que eu tinha entrado naquela igreja, o sacerdote que estava com Jesus Eucarístico disse: aplauda Jesus. Olhando com Jesus Eucarístico diante dos meus olhos, parado na minha frente, ele disse: aplauda Jesus. Naquele momento eu tive a certeza que eu não estava feliz naquela situação, mas a partir daquele momento eu assumi tudo o que estava acontecendo comigo e eu voltei para minha casa com o intuito de ajudar a salvar a vida de minha mãe. Graças a Deus. Foi uma intervenção de Deus. Sim. Deus entrou na sua vida e, claro, Deus intervém na vida de uma pessoa e começa ali um processo Sim. de conversão, né? E como é que foi depois, Valéria, reencontrar? Qual foi a primeira atitude que você teve depois desse encontro com Deus? A primeira atitude que você teve, que você sente que foi inspirado por esse momento de encontro com Deus? Sim. Qual foi a primeira atitude que você teve com a sua mãe e com o seu pai? Quando aconteceu isso, nesse momento que o meu noivo havia me traído, meu pai já havia falecido, Peter. O seu pai Meu faleceu. pai já havia falecido. Então, quando eu tive esse encontro com Jesus, a primeira atitude que eu tive foi de chegar dentro da minha casa, abraçar a minha mãe e dizer para ela: a partir de hoje eu esqueço, foi exatamente essas palavras que eu disse: a partir de hoje eu esqueço tudo o que você me fez, e a partir de hoje eu sou por você como você até aqui foi por mim, mesmo diante de todas as dificuldades. E você sente que tocou o coração dela, Valéria? Foi difícil, Peter. Foi muito difícil. Porque quando eu tive esse encontro com Jesus, para mim foi tudo muito rápido. Né? Foi eu creio que Deus tinha muita pressa naquilo que tinha que fazer na minha vida, porque as renúncias foram muito rápidas, eu tive que renunciar ao ocultismo. Tudo isso é uma outra história que vai um outro programa para que se fale sobre isso. Fazer um outro, é algo vamos grande. fazer temporada, né? Porque envolve as renúncias, tudo. Então, só que foi muito rápido para mim. Mas para ela não foi tão fácil assim. Justamente por isso que eu fiz essa pergunta, Valéria, para as pessoas que estão em casa entenderem que quando a gente encontra com o Senhor, acontece o início de um processo de conversão. Sim. Às vezes o primeiro abraço vem meio torto, aí vai endireitando, e aí o abraço vem, a reconciliação vem, o perdão vem, mas o importante é que o processo começa. E esse processo começou na sua vida. E esse noivado que você estava vivendo, já era com o Rafael ou ainda não? Não. Rafael, você que não sabe, né? O Rafael é o atual marido da Valéria, Sim, né? Graças a Deus. Você
Você conheceu o Rafael quando? Na verdade, foi assim, Peter. Depois que eu tive esse encontro com Jesus, que eu tive esse momento de perdão com a minha mãe, todo esse processo de renúncia, todo esse processo de libertação interior, a renúncia da promiscuidade, tudo, eu passei 10 anos, eu fiz um acordo com Deus, na verdade, né? Eu comecei, como tudo aconteceu muito rápido, eu procurei grupo de oração, comecei a participar do grupo de oração perto da minha casa. E logo que eu comecei a participar do grupo, não deu 3 meses, eu fui chamada a pregar o evangelho. E eu dizia assim, mas não sabia o que era nada, vou falar o quê? E eu comecei justamente pelo testemunho de minha vida. E eu me recordo que quando eu tive essa minha primeira pregação, eu fui para casa e eu falei para Deus assim, Deus, já que o Senhor me escolheu para agora estar nos teus caminhos, pela salvação da minha família, pela salvação da minha casa, eu faço um acordo com o Senhor. Eu não quero saber de ninguém na minha vida. E eu fiquei 10 anos sem ter um relacionamento com ninguém, mas como um acordo com Deus mesmo, um processo de libertação, para que eu tivesse a minha afetividade, a minha sexualidade toda controlada, para que tudo pudesse voltar ao normal, para que eu pudesse entender aquilo que se passava, o que era certo, o que era errado, a formação da consciência, que o Catecismo da Igreja Católica diz, né? O Catecismo da Igreja ele diz algo muito forte quando se trata da formação da consciência, que ele diz que o homem, o ser humano, ele tem direito a ter uma consciência formada pela moral e pela religião, porque nós somos totalmente tentados dentro do mundo pelas nossas próprias dificuldades. Então, isso tudo foi um processo... Então, foi um intensivão que você quis viver e o Senhor, sim, como já tinha tocado o seu coração, caminhou foi com um você. Processo. Mas, para continuar essa conversa, não tem como. O Rafael veio aqui, né? Claro, não ia deixar a esposa vir sozinha. Rafael, chega para cá, o pessoal da produção aí já está arrumando uma cadeirinha para você. Chega para cá o Rafael. E aí você decidiu, vou ficar na minha. Cortou balada, não tem mais nada. Só que aí Deus, pelo jeito, deu um jeitinho de fazer do jeito dele. Sim. Pode chegar aqui, Rafael. Vem pra cá, meu irmão. Ah, tá ligando o microfone ali. Isso. Pega o microfone aí. O Tiba tá ajudando. Ó, que beleza. E aí, Valéria, pra sua surpresa, Deus pega e coloca esse cara na sua vida. Como é que foi? Sim. Seja bem-vindo, Rafael. Senta aí. Isso. Depois de todos esses 10 anos que eu fiz, né? Esse período de conversão mesmo, de busca de Deus... Eu estava um dia orando, porque eu sempre fui uma pessoa... Depois desse encontro que eu tive com Deus, eu me entreguei muito à oração. E eu sempre fui muito assim, muito 8 ou 80, era tudo ou era nada. Então, quando eu me entreguei para Deus, eu me entreguei mesmo. E falei para Deus, o Senhor toma conta de tudo agora. E eu estava rezando dentro do meu quarto, e Deus falava para mim assim, ajoelha e reza. E eu estava orando em pé. E Deus falava para mim, ajoelha e reza. E eu dizia para Deus assim, mas eu já estou rezando. E Deus falava para mim, não, reze do jeito que eu quero. E eu me ajoelhei, me coloquei de joelhos. E Deus falava para mim assim, reza do jeito que eu quero. Eu disse, então coloca as palavras na minha boca. E comecei a pedir o Espírito Santo, e o Espírito Santo pedindo. Daqui a pouco eu estava orando exatamente assim. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor vá agora onde eu não posso ir. Que o Senhor encontre agora o homem que vai ser o meu marido. Porque a partir de hoje eu sei que é da tua vontade, que eu tenho uma família como a minha não foi. Não é porque a minha família não foi uma família estruturada que daqui para frente eu não vou ter uma família estruturada. E eu comecei a orar pedindo, e Deus foi colocando na minha boca, vai lá e tira aquele homem das ruas, aquele homem está nas ruas, mas aquele homem não é de lá, e vai lá e tira ele de lá. E eu comecei a rezar sem saber o porquê que eu estava rezando. E eu continuei da forma que Deus foi colocando, e Deus me pedia para que Deus fosse lá e tirasse aquele homem das ruas. E eu falava, Deus, eu não sei, eu não conheci ninguém, não tenho ninguém no meu coração, mas seja quem for, que o Senhor o tire de lá. 3 meses depois, eu conheci o Rafael. Uma oração ousada, né, Valéria? Ousada. Ousada, mas aí o Rafael, onde você estava, Rafael? Ela apareceu, você estava na rua mesmo? Quando eu conheci a Valéria, eu já estava na igreja. Né? Depois que eu vim a conhecer a Valéria, na verdade, nós nos conhecemos quando eu voltei de São Paulo, que eu fiz uma experiência na Toca de Assis por 3 meses. Ah, então você já estava trabalhando já estava na igreja. Nas ruas, você já estava na igreja. Já estava na igreja. Aí eu saí das ruas no ano de 2005. Então, assim, todo esse período eu vivi na igreja e eu voltei da Toca de Assis e fui convidado para pregar num retiro.
E nesse retiro que eu cheguei para pregar, eu estava pregando, chegou a Valéria. Foi quando a gente se viu pela primeira vez. Então, a gente não tinha contato nenhum, mas a gente acabou trocando olhares, porque logo depois ela já era missionária, já era pregadora, e ela tinha ido acompanhar um irmão de caminhada que iria pregar depois de mim. Vale a pena a gente conferir depois, no nosso canal do YouTube, lá da TV Canção Nova, tem as reprises, tem as gravações dos programas. Inclusive, tem um programa que o Rafael fez, estava aqui, foi entrevistado, uma história também muito sofrida, inclusive também na parte afetiva, né, Rafael? E como foi? Você olhou para a Valéria e você já viu ali uma possibilidade de, puxa vida, uma pessoa para mim? Ou ainda não? Não, porque assim, a Valéria dizia sobre o abuso emocional, e quando você passa pelo abuso emocional, você tem que identificar o quê? Se é prazeroso para você sofrer o abuso ou é prazeroso para você proporcionar o abuso. E a gente acaba entrando no nível de sadomasoquismo, né? Você acaba se adequando àquela situação. E quando eu conheci a Valéria, eu estava também nesse tempo, o mesmo voto, engraçado, eu falo isso muito para a Valéria quando a gente conversa sobre nós vimos no carro falando que nós encontramos uma foto de quando a gente se conheceu, começou a orar junto, e muito magro, a Valéria muito estranha também, né? Diferente do hoje, eu muito estranho. O tempo faz bem para algumas pessoas, né? No meu caso, fez muito bem. E a gente começou a rir, conversava sobre isso, mas o engraçado foi que eu disse a mesma coisa para Deus. Eu falei, Senhor, eu estou aqui, eu não quero ninguém, eu quero entender todo o processo que eu vivi na homossexualidade, no travestismo. Eu falei, eu quero entender, hoje eu quero entender o que o Senhor me fez, o homem que o Senhor me fez. Eu preciso compreender isso, porque eu não posso me abrir a uma pessoa se eu não sei nem quem eu sou, não conhecia Deus intimamente, talvez da forma que eu conheça hoje. E quando eu me aproximei da Valéria, foi por motivo de oração. Foi quando iniciou, então, a nossa comunidade, a Missão Chamas Abrasadoras. Foi nesse período. Então, a gente se reuniu para orar. E, nessa época, eu estava namorando uma outra moça e não olhava para a Valéria como mulher, né? Mas, de repente, houve o término desse relacionamento e eu estava orando, e muito engraçado, e Deus falava no meu coração, se você não está olhando para a Valéria do jeito que eu quero. Eu falei, poxa Deus, eu dou a paz de Jesus, eu sou carinhoso com ela, eu abraço ela, eu dou beijinho no rosto, eu dou Bíblia, eu sou uma pessoa normal. E Deus não é da forma que eu quero. E comecei a orar pela Valéria. Eu peguei um tempo ainda a mãe da Valéria viva, vi algumas coisas que a Valéria me relatou que passava, então eu orei muito pela cura da Valéria, como ela orava por mim. E um dia Deus falou assim, fale para a Valéria ir na tua casa e você vai fazer exatamente o que eu quero que você faça. E a Valéria sentou assim, como nós estamos aqui, né? Ela não gosta muito que eu falo, mas eu gosto de falar disso porque a Valéria, ela me atacou, né? De verdade. E a gente estava sentado assim na computador aqui, eu e a Valéria, e Deus falava assim, fala para ela fechar os olhos e você vai passar a mão no rosto dela, do jeito que eu falei para você. E a Valéria fechou os olhos e eu passei a mão no rosto dela e ela começou a chorar. E eu entendi que o Senhor estava curando a afetividade da Valéria, todo esse processo de rejeição e tudo mais. Mas nesse momento... Quando vocês começaram, desculpa te cortar, quando começou a rolar esse clima aí, começou nessa situação. Vocês já tinham essa noção da história um do outro? Você conhecia bem a história dela e ela conhecia a sua? Totalmente a história da Valéria, não. A Valéria conhecia algumas coisas minhas, porque eu já testemunhava há um bom tempo isso. Talvez não na íntegra, mas muitas coisas chave, sim. Sabia do homossexualismo, do travestismo, da prostituição, mas não coisas lá na raiz, né? E quando aconteceu essa situação com a Valéria, eu passei a mão no rosto dela, ela começou a chorar, e eu fechei os olhos no intuito de orar, e de repente eu tomei um puxão, né? Eu digo que a Valéria me deu um mata-leão, e enfiou a língua na minha boca, né? Ela me deu um beijo. E aquilo me surpreendeu, porque eu não esperava isso, porque o nosso envolvimento era de oração. E a gente ficou muito sem graça, eu não sabia depois o que falar para ela, ela foi embora. Aí, no outro dia eu estava na minha irmã, ela pegou a moto, foi na minha irmã, buzinou. Aí a minha irmã saiu, aí ela mandou me chamar. Aí quando eu cheguei, ela falou assim, olha, Rafael, eu te amo, me acelerou a moto e foi embora. Uma mulher decidida, então, né? E maluca, porque assim, como que você diz que ama a pessoa e vai embora? E ela foi embora, e depois um dia a gente sentou, e eu falei assim, olha, Valéria, Deus tem colocado isso no nosso coração,
Eu não sei porquê. E quando eu conheci a Valéria e fomos ter essa conversa, eu ainda não conseguia me ver para uma mulher. Eu estava nesse processo de cura e libertação também, principalmente na mente. Porque o sistema, hoje, pela ideologia de gênero, ela faz nos querer assumir algo que nós não somos. Aí o sistema, então, começa a dizer que nós somos, quando, na verdade, nós nos tornamos. E eu cheguei para a Valéria e eu falei, olha, Valéria, eu creio que Deus quer nos curar. Então, nós vamos namorar, mas nós vamos casar, porque eu não quero namorar por namorar, nós vamos namorar para casar. E nesse período a mãe da Valéria ficou enferma e depois veio a falecer. E eu dizia, Valéria, a sua mãe saindo do hospital, nós vamos noivar. Vamos falar com a tua mãe, nós vamos noivar. E a mãe da Valéria saiu para o enterro. E a gente acabou noivando, né, Valéria, depois do falecimento da mãe dela. E chocou muita gente, porque as pessoas não acreditavam. Que nem a história da Valéria, como ela relatava, uma história de decepção, de rejeição com o noivo e tudo aquelas coisas. E a minha história, como homossexual, como travesti, aquela coisa toda. Então, o rótulo era, você não vai ser um homem para ela, você vai traí-la, você não vai ser aquilo que ela espera. E eu falei, Valéria, Deus vai nos ensinar. E um dia, em oração, por incrível que pareça, Deus falava para mim assim, escreva. E eu comecei a escrever, e Deus falava assim, quantos anos você ficou na rua? E eu disse 10. E eu escrevi 10. Eu estava escrevendo uma carta para a Valéria. E eu escrevi 10 anos como travesti na prostituição, no tráfico humano. E Deus falava no meu coração assim, o que você foi nas ruas? E eu dizia, eu fui uma mulher. Me portei como uma mulher, me vesti como uma mulher. E Deus falava no meu coração assim, quantos anos a Valéria tem? E eu parei, eu falei assim, na época a Valéria tinha 30 anos. Eu estava com 20. E eu escrevi, eu falei assim, a Valéria tem 30 anos, então ela é 10 anos mais velha do que eu. E o que a Valéria é? Ela é uma mulher. Então, naquele momento, Deus colocava exatamente no meu coração, a partir de hoje, você não precisa mais se vestir como mulher, e nem ser uma mulher, porque eu estou te dando uma mulher, para que você seja homem na vida dela. E nesse momento, para mim, foi libertador. Eu cheguei na Valéria em lágrimas, dei a carta a ela, nem sei se ela tem essa carta ainda hoje, e foi quando nós tiramos a foto, que eu disse que nós íamos conversando, e eu sentei e falei, olha, Valéria, a minha história é essa. E eu mostrei uma foto que eu tinha, não a que apareceu no programa, aquela foi a foto do último dia que eu fui para a rua, e a Valéria começou a chorar, e eu falei, o que está acontecendo? Ela falou assim, não pode ser. Aonde você ficava? Eu falei, na rua tal lugar. E ela dizia assim, é muito parecido comigo. Quem está nessa foto, a cor do cabelo, a forma de se sentar, a forma de se vestir, sou eu nesta foto. E eu dizia assim, e ela falava assim, muitas pessoas falavam para mim, olha, Valéria, eu te vi em tal rua, eu te vi fazendo tal coisa, era você. E ela dizia, não, eu não conheço tal rua, eu não fui em tal rua. E ela disse, agora eu sei que era você. Então, eu comecei a entender que o Senhor começou a não só me fazer ser um homem que a Valéria esperava, mas também olhar para a Valéria como a mulher que eu não queria mais ser e ter na minha vida. E isso tudo regado em muita oração, né? Muita oração. Como vocês se encontraram, como isso começou a nascer, como o sentimento começou a nascer. Muita oração, e hoje vocês dois, como casais, lutam e trabalham para resgatar outras pessoas. Nós estamos no finalzinho do programa. Olha, uma história linda, maravilhosa de vocês, que desafia a nossa inteligência. E hoje o Peter, né? Conversava com eles ali embaixo, eles contavam para mim o trabalho maravilhoso que eles fazem, ajudando outras pessoas. Pessoas que estão na prostituição, pessoas que estão no travestismo, pessoas que estão também no homossexualismo. O trabalho que eles fazem ajudando paróquias, outros padres que os procuram encaminhando casos para eles atenderem. Olha o que Deus fez com estes dois, Peter. Deus os resgatou lá daquela lata de lixo e os transformou em referências. Deus é um Deus que é caprichoso. E ele tem um salmo que eu gosto muito, que é: Deus fez o indigente assentar-se com os nobres do seu reino. Foi o que Deus fez com vocês dois.
Deus fez o indigente assentar-se com os nobres do seu reino. E hoje, se o Brasil inteiro olha para vocês agora e tem como modelo, como um resgate, é porque Deus é caprichoso nos detalhes. Para Ele nada é impossível. Nós presenciamos o que Deus mais gosta de fazer, amar. Deus gosta de fazer milagres na vida daqueles que Ele ama. E nós estamos presenciando isso hoje, nessa terça-feira. Isso é maravilhoso. Enquanto nós nos enchemos de preconceito, Deus se enche de amor pelos filhos dele. E Ele faz o que Ele quer com que Ele ama. Então, desculpa, né, que é um tempo realmente muito curto, nós estamos no final. Como é que faz para levar vocês para um momento de oração em alguma cidade, o trabalho que vocês realizam, contato? Como é que faz para levar a Valéria e o Rafael para uma missão de evangelização? As pessoas podem entrar no nosso site, www.chamasabrasadoras.com, é o site da nossa comunidade. Lá você sabe sobre carisma, tem agenda das missões, como agendar uma missão, como nos levar, tem telefone, tem Twitter, tem Facebook, tem telefone pessoal. Chama a gente vai de madrugada, como ultimamente a gente tem feito muito resgate pelas madrugadas. Hoje, muitas pessoas nos procuram por atendimento psicológico. Hoje a nossa comunidade, ela dá esse atendimento espiritual. Nós estamos batalhando para levantar o nosso galpão, né? Nós estamos aí recorrendo a 17 telhas que nós precisamos de brasilite para terminar o nosso galpão, para que a gente possa dar atendimento psicológico. Olha e aí, quem Ju. sabe no futuro o atendimento médico, porque são muitos travestis que já nos procuraram querendo tirar o silicone do corpo. São familiares, são pessoas abusadas sexualmente, porque nós não trabalhamos só com homossexuais. Nós trabalhamos com pessoas emocionalmente feridas, psicologicamente feridas, humanamente desenganadas pelo mundo na questão do normal e que não aceitam essa condição. Então você pode entrar em contato, 12, somos de Taubaté, 3622-2317 é o número da Casa da Missão. Você fala comigo ou com a Valéria, nós somos os atendentes, nós somos os pregadores, nós somos os Tá oradores. passando o telefone na tela, ó, tá vendo aí, ó? Entre em contato, ajuda essa missão e tenho certeza que o Senhor, Ele não se deixa vencer em generosidade. Amém. Rafael, Deus abençoe sua missão. Muito obrigado por abrir a sua história desse jeito, para que muitas pessoas sejam tocadas. Deus abençoe. Obrigado. Glória a Deus. Obrigado, Valéria. Um amor de pessoa. Deus abençoe. Obrigado. Obrigado por vocês. Tibão, obrigado, viu, meu irmão? Obrigadão, meu irmão. Valeu. Obrigado, Marcelão, diretor. Valeu, meu irmão. Valeu a galera dos câmeras aqui. Valeu, banda. Valeu, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Vamos lá, uma música romântica para encerrar a nossa noite. Vamos lá. Não imagino a minha vida sem você. Não supero os meus medos sem te ouvir. Não aceito a minha dor sem te abraçar. Não consigo ir em frente sem te olhar. Amo demais, sou metade da metade sem te amar. Me faz melhor, só preciso do teu jeito de pensar. Não vai ter fim, escrevi você no íntimo de mim. E se eu partir, na eternidade eu vou te esperar. Não importa fazer tudo sem te ter. Não importa fazer tudo sem te amar. Não são nada os meus planos sem os seus. Não tem graça ser eu mesmo sem você perto de mim. Amo demais, sou metade da metade sem te amar. Me faz melhor, só preciso do teu jeito de pensar. Não vai ter fim, não, escrevi você no íntimo